Esse é o programa Eclésia e nessa noite estamos conversando sobre Maria nas Sagradas Escrituras. No último dia do mês mariano, está acabando o mês de Nossa Senhora. É tão gostoso o mês de Nossa Senhora, né? Tantas festas marianas. Fizemos temas interessantes aqui sobre a encíclica de Nossa Senhora, mas um monte de coisa legal. E a gente quis encerrar o mês de Maria falando também sobre um tema mariano dedicado aos estudos do Padre Guido, Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras, Maria nas Sagradas Escrituras. Ô Padre Guido, muita gente participando aqui conosco, eu vou ler alguns nomes aqui, agradecendo nossos amigos telespectadores. Maria José Matias da Silva de Carpina, Pernambuco. Aliás, ela queria confirmar aqui qual é o versículo de Cântico dos Cânticos. Ô Maria, anota aí, ó, Cântico dos Cânticos, 4, capítulo 4, o versículo 7. É sobre esse versículo que nós conversamos no bloco anterior. Cânticos dos Cânticos 4, versículo 7, tá bom? Carmen Maria Lopes Alves, de Planalto, São Paulo. Quando houve a crucificação e morte de Jesus, ela pergunta, a Carmen Maria, a mãe dele estava lá, Nossa Senhora estava lá. Sim. E São José? São José chegou a ver a crucificação? Não temos nenhuma notícia a respeito do falecimento de José. Temos, porém, duas pistas, digamos assim, que poderiam nos orientar. Por exemplo, São Lucas diz que na cidade de Jesus, lá em Nazaré, alguém se admirou pela eloquência de Jesus e fez este comentário. Mas este homem que está falando, não é ele o filho do carpinteiro, isto é, o filho de José. Certo? Ao passo que Marcos, quando fala do mesmo episódio, coloca a pergunta um pouco diferente. Não é ele, é Jesus, o carpinteiro. Dá de entender que José já havia falecido. Não temos nenhum documento oficial a respeito do falecimento de José. A gente aceita como tradição por esses indícios. Sim, né? Que já havia falecido, né? Muito bem. Por isso. A Aline Minosso, de cidade de Quatro Barras, no Paraná, também está agradecendo. Ela disse que toda terça ela chega rapidinho no trabalho para não perder o programa. Legal. Obrigado, Aline. Luiz de Oliveira Filho, mandou aqui pra gente também. Rafael Elias Ferreira, que sempre manda aqui pra gente também, de Santa Juliana, Minas Gerais, isso, a cidade. Sempre manda recadinho aqui pra gente, muito obrigado. José Maria da Cunha Ferreira, de Miranda. São João da Boa Vista, tá parabenizando aqui também pelo nosso programa. Claudemir Pinheiro Oliveira, de Itajubá, Minas Gerais. Socorro Rego, da cidade de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Chega bastante recadinho aqui de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. Muito obrigado a vocês aí dessa cidade, que sempre acompanham conosco o programa Eclésia. Bom, tem mais uma pergunta aqui que tem a ver com o tema já, Padre Guido, mas rapidinho, vai, antes da gente continuar, Sim. Porque como está chegando muita gente aqui, só para dar um exemplo, José Inácio Paula de Campinas, a Paula Junqueira de São Roque, a Karen e o Júnior de Leme. Em resumo, eles estão tentando entender e perguntando aqui ao senhor por que os protestantes abandonaram o culto a Nossa Senhora, ou deixaram Nossa Senhora de lado mesmo. Sim. Se isso tem algum fundamento bíblico para isso, ou se é outro tipo de comportamento. Certo. A resposta que podemos dar para os nossos amigos telespectadores é a seguinte: a presença e a atuação de Maria na história da redenção é uma atuação ativa, não passiva. Me explico melhor. Os nossos irmãos protestantes dizem que Maria foi um instrumento nas mãos de Deus para que acontecesse a redenção com a chegada, a encarnação de Jesus. Ao passo que nós defendemos, através da resposta que Maria deu ao arcanjo Gabriel, a sua colaboração ativa, quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E graças a esta generosa resposta que Maria deu ao arcanjo Gabriel, ela ocupa o lugar de destaque, colaborando ativamente e não passivamente para a realização do grande mistério da redenção. Muito bem. Além dessa excelente resposta, em diversas ocasiões tratamos aqui desse assunto, especialmente no programa relacionado culto aos santos e a questão das imagens. Culto aos santos e a questão das imagens, a gente fez um programa com o Padre Wander Maia, que também é nosso amigo colaborador, que sempre está aqui conosco no programa Eclésia. Isso também está lá no nosso site, vale a pena você assistir e aprofundar nesse tema também. Ô Padre Guido, agora a próxima pergunta que eu vou fazer para o senhor, o assunto que a gente vai entrar, que eu já estava dizendo no bloco anterior, Sim. relacionado a São Luís Grignon de Montfort, e também o Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora, a Maria Santíssima, na qual ele escreveu, que é um livro belíssimo, muito importante, profundo, para quem quer aprofundar, para quem quer mergulhar mesmo assim na devoção à Nossa Senhora.
e que há um caminho seguro, né? Justamente traçar nossa espiritualidade um caminho seguro, se Deus quiser, até todo mundo chegar no céu, pela intercessão de Nossa Senhora. Esse assunto aqui da próxima questão é exatamente a pergunta que a Luciana Freitas de Andrade, da cidade lá de Mossoró, Rio Grande do Norte, ela fez exatamente essa pergunta que o senhor vai explicar agora, viu, Luciana? Então presta atenção que a sua pergunta será respondida. Padre Guido, São Luís Grignon de Montfort, ele lembra alguns conceitos relacionados a Nossa Senhora que têm relação com o Antigo Testamento? Sim, exato. Ele também se questiona aonde que está a presença, digamos, velada, oculta, aparentemente no Antigo Testamento, de Nossa Senhora. Ele dá 3 respostas que merecem ser muito bem explicado. Primeiro, ele chama de preparação moral. Por quê? Ele nota que no Antigo Testamento havia, e de verdade, páginas sujas, desculpem a expressão, sujas de pecados, de imoralidades, de violência, guerra, homicídios. E temos muitas páginas que falam deste ambiente moralmente pesado, um ambiente de pecado. Ele fala que a humanidade estava corrompida pelo pecado. E, portanto, Deus, olha, são 3 respostas. A primeira, Deus escolhe uma linhagem de fé e santidade para que o seu filho possa nascer dentro da humanidade. Temos uma imagem, falamos em português, ver, né? Ver, julgar e agir. Uma imagem suja, obscura do Novo Testamento devido ao pecado da humanidade. Certo. Segunda motivação para São Luís Maria Grignon de Montfort. Notamos, porém, várias figuras típicas de Nossa Senhora. Acabamos de falar daquelas mulheres, Abigail, Esther, Judite e tantas outras, certo. Sara, etc. Mostra uma linhagem figurada daquela que seria depois a imagem verdadeira, a fotografia autêntica de Nossa Senhora. Aquela expressão que São Luís chama de preparação tipológica. Exato, tá? Sim. Por isso, estes exemplos já nos orientam e nos fazem imaginar como seria a figura e a fotografia de Nossa Senhora. Certo. E depois ele fala, há também uma preparação chamada profética. Profética. Que faz ver como os profetas anunciam e o povo de Deus esperava. Isto é, os profetas dizem, olha, mesmo com tantas tribulações, mesmo com um ambiente não dos melhores, sujo de tantos pecados, olha que vai chegar a luz. Olha que existe uma luz no final do túnel. Não será sempre assim. Por isso, anuncia a chegada de uma luz que irá limpar a sujeira do Antigo Testamento. E esta luz exatamente é Maria. Ô, Padre Guido, essa preparação profética que São Luís Grignon de Montfort chama, podemos citar, por exemplo, aquela passagem que comentamos de Isaías 7? Sim, exato, 7:14. Certo. Quando ele diz, eis que vai uma virgem e irá dar à luz um filho que será chamado de Emmanuel, em língua hebraica, que significa Deus conosco. Então, resumindo, essas três classificações para entender um pouco mais, tanto do conteúdo que São Luís Grignon de Montfort quis passar nesse livro, que é, olha, do Antigo Testamento. Do conteúdo relacionado ao Antigo Testamento Nossa Senhora, preparando esses 3 conceitos. Uma preparação moral. Preparação moral, em resumo? É o mundo que estava cheio de pecados. E Deus não queria que a sua obra-prima fosse assim. Porque, tendo deixado o dom da liberdade, o homem abusou da liberdade e preferiu a escuridão. Certo. Por isso, uma visão negativa, pesada. Segundo ponto é a preparação tipológica. Mesmo nesta sujeira, temos alguns exemplos de mulheres com características, que serão as características de Nossa Senhora, intercessoras, medianeira das graças,
que consegue a clemência de Deus, né, como nós acabamos. Abigail, Esther e Judite são 3 desses exemplos. Exato. De preparação tipológica, tá? E a última preparação profética, na voz dos profetas, é que eles dizem que, olha, vai chegar a luz no final do túnel, em termos modernos, né? Vai chegar esta mulher que acabará com a sujeira do Antigo Testamento e que vai fazer resplandecer o universo inteiro, a imagem de Nossa Senhora, que vai vir ao mundo sem a mancha do pecado cometido na origem da humanidade. Interessante, muito interessante. Bom, Padre Guido, é muito rico a gente estudar o Antigo Testamento relacionado a Nossa Senhora. Agora, no Novo Testamento, é rico, mas a coisa está mais clara, né? Porque já é ela mesma, Nossa Senhora, né? Deixamos bem claro que quando se fala de Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras, é nosso dever fazer este estudo, né, do Antigo Testamento, onde não aparece a pessoa de Nossa Senhora, mas aparece já uma luz, as figuras de Nossa Senhora. Maria intervém pessoalmente nas primeiras páginas do Evangelho de Lucas, né? E quando entra em cena, digamos assim, recebendo uma visita fora do comum, né? Pois é, o anjo, né? O arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel que fez a anunciação a ela. Aliás, esse sim é interessante, Padre Guido, porque na prática, segundo o texto bíblico, a palavra sim não aparece. Não, não aparece. Em língua latina é fiat. Não tem nada a ver com o carro Fiat, né? Não é a marca de carro. Fiat, que se traduz em português, aconteça conforme a tua palavra. Faça-se, pode ser também? Faça-se, tá. Exato. É bom entender o jeito de conversar em língua hebraica. Não se responde geralmente com o sim e não, mas se repete o verbo, um pouquinho como o português. Certo. Você dormiu bem esta noite? Dormi. Nós não respondemos sim, preferimos repetir o verbo. Entendi. O mesmo estilo é já na língua hebraica e aramaica. Certo. Por isso, Nossa Senhora, quando ficou sabendo do projeto de Deus, e fez algumas perguntas para ter um maior esclarecimento, porque é bom saber que Maria já havia falado para o seu esposo, José, que seria a esposa dele, né? Ou seja, ela tinha dado um sim para José também. Exato, não foi fácil para Maria. Depois, em caso, você tem um tempinho, vamos explicar como a Bíblia, né, manifesta esta passagem bastante triste na vida de José, mas que depois se solucionou com uma visita que ele recebeu também do mesmo arcanjo Gabriel. E Maria, diante do arcanjo Gabriel, pronuncia exatamente essa aqui, a serva do Senhor. É belíssima, Erika, a expressão em língua latina, certo. Ecce ancilla Domini, eis a escrava do Senhor. E, portanto, acontece de mim conforme a tua palavra. Nesta adesão total de Maria ao projeto de Deus, inicia o capítulo da história da nossa redenção. Bonito isso, né, Padre Guido? Sobre essa história também do sim, tem uma coisa, talvez já inclusa ali na questão da anunciação, que às vezes pode passar desapercebido. Porque Nossa Senhora, imediatamente depois, ela saiu às pressas para visitar sua parenta, Isabel. Aliás, não é prima, né, Padre Guido? Não, o Evangelho de Lucas não fala que é prima. Usa a palavra parenta, né, e bota o pormenore, aliás, dois, que era idosa e estéril. Certo. E esta palavra merece ser destacada no estudo exegético da Bíblia, porque na época de Jesus, prezados amigos telespectadores, uma mulher casada e que descobria que era estéril, era um sinal, digamos assim, de um castigo de Deus. Era um pouquinho colocada de lado na sociedade, rejeitada pelo povo. Certo. E nós estamos diante de um caso de Isabel, idosa e estéril, mas que já está esperando um bebê e tem um pormenor, está no 6º mês de gravidez. Eu justamente queria completar. O anúncio que o arcanjo Gabriel fez à Nossa Senhora
também deixou claro que ela ficou sabendo dessa gravidez da sua parenta também de maneira sobrenatural. Sim. E como é que ela ia saber? Como é que ela ia sair às pressas? Aliás, mais de 160, 170 quilômetros, né, Padre Guido? Sim, da cidade de Nazaré, que está na região da Galileia, até a cidadezinha, uma aldeia chamada Ein Karin, perto de Jerusalém, são 170 quilômetros, né? E o evangelista Lucas, que coloca tantos pormenores no seu evangelho de 28 capítulos, coloca um advérbio interessante, em língua latina, festinans, em português, correndo. Maria correu da cidade de Nazaré, imaginamos em 3, 4 dias, era jovem, devia estar com 15, 16 anos. Certo. Porque era normal naquela época para as meninas judias casarem com esta idade e com 16, 17 anos ter já o primeiro filho. Maria não devia fazer nenhuma exceção. Às vezes, aproveito, né, para dizer, na piedade nossa cristã religiosa, cometemos às vezes alguns erros. Por exemplo, quando se fala de José, preferimos os santinhos, até as estátuas dele, aparece bem carequinho, com cabelo branco, né? Tendo no colo um menino Jesus. Parece um vô com um neto, e não um pai com um filho. José, quando casou com Nossa Senhora, apesar dos amigos, devia estar com 18 anos, era a idade normal de qualquer homem na hora do casamento. Era jovem também. Era jovem. Agora, temos um evangelho apócrifo, que a igreja, porém, respeita, mas que não considera como divinamente inspirado, onde afirma que José, quando casou com Maria, era viúvo, pai de 6 filhos, 4 homens e 2 mulheres. Mas é um evangelho apócrifo, que a igreja respeita, mas não considera como divinamente inspirado. Lembrando, hein, gente? Trata-se de um evangelho apócrifo. O Padre Guido não está afirmando isso. Não, não, absolutamente, né? Ô, Padre Guido, bom, depois tem todo aquele episódio que São José vai superar, né, na verdade, o que ele primeiro achou que fosse uma rejeição e até uma traição da Virgem Maria, também de maneira sobrenatural, pois o anjo vai aparecer a ele, tudo mais. Agora, depois desse episódio, Padre Guido, depois do sim, depois da visita a Isabel, tem uma passagem importantíssima sobre Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras que inaugura, vamos dizer assim, a vida pública de Jesus, né? Que é Maria nas bodas de Caná. Sim. Explica um pouco para a gente sobre isso. Exato. O Evangelho de São João, ed é só ele que fala deste episódio, é no capítulo 2. Mateus, Marcos, Lucas não falam das bodas de Caná da Galileia. Caná é um lugarzinho a 11, 12 quilômetros de Nazaré. Até hoje tem uma bela igreja que lembra o episódio do primeiro grande chamado sinal de Jesus, quando transformou 600 litros de água em ótimo vinho. E este milagre foi, usamos essa palavra bem clara, causado por Nossa Senhora. Foi ela que percebeu o problema da falta do vinho e foi ela que disse a Jesus de fazer o milagre. E Jesus, minha gente, saibam todos que nunca disse não para sua querida mamãe. Jesus foi muito obediente naquela hora e continua sendo obediente até hoje. É porque nós invocamos tantas graças através de Maria. Recorremos a ela, é ela que pede para Jesus. E Jesus, como realizou aquele belo milagre lá em Caná da Galileia, continua dizendo o seu sim para a sua querida mamãe. Muito bem. Padre Guido, o assunto é interessante, a gente vai para mais um intervalo. É o último bloco já na sequência, diretor? Eu até me perdi aqui. Daqui a pouquinho então, a gente vai para o último bloco do programa de hoje, a conversa está boa, o tempo está voando. Não sai daí, a gente volta já já para o último bloco do programa Eclésia, falando sobre Maria nas Sagradas Escrituras. A gente volta já já.